rapaziada, boa noite. Boa noite, que de boa não tem nada, né, rapaziada? Nem vou perguntar pra vocês se vocês estão bem, né? Porque depois desse jogo lamentável do Corinthians, é difícil ficar bem, né? Mas o Corinthians, ele conseguiu a não ter mais raiva, sabe? A não ter mais ficar puto assim com a partida. Eu não consigo mais, cara. Porque o Corinthians, ele literalmente, ele já passou de um estágio assim pra tristeza, assim, sabe? Eu assisto o jogo do Corinthians já meio triste, assim, já sabendo que vai dar ruim. Porque é absurdo o grau de incompetência desses caras, né? Eu nem vou falar do Lucha e também não vou analisar jogo, tá bom? Porque primeiro que o Lucha acabou de chegar, a culpa não é dele, né? Mas ele errou hoje, ele errou. Mas ele não é culpado pela situação do Corinthians, né? E também não vou analisar o jogo porque vou analisar o quê? Eu vou analisar mais uma vez, eu vou ficar repetindo aqui os problemas do Corinthians todo o vídeo, né? E não vai pra frente nunca. Não vai pra frente nunca, ninguém vê, ninguém faz nada. Felizmente eu não posso fazer nada, né? Não trabalho lá no Corinthians. Se eu fosse o diretor do Corinthians, se fosse o presidente do Corinthians, eu faria alguma coisa. Mas eu não sou, né? Bom, antes de eu continuar aqui com o meu desabafo aqui, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui para os corintianos aí. Importante todo mundo ser esclarecido, entender realmente o que acontece no Corinthians. E deixa seu comentário aqui se você concorda comigo, se você não concorda. E a pergunta que eu faço para você, que eu vou refletir nesse vídeo, é o seguinte: o que é preciso fazer para o Corinthians melhorar? O que é preciso fazer? Bom, rapaziada, falando um pouquinho do jogo, não fazendo uma análise completa igual eu gosto de fazer, mas falando um pouquinho do jogo, é um Corinthians que no começo ele é um, no segundo tempo ele é outro, igual todos os jogos. É o Corinthians que depende muito de jogadas individuais, porque jogadas coletivas é um vazio, não tem nada. É um Corinthians que o meio de campo sofre, e o Fausto Vera ali sofre, porque só ele joga. É um Corinthians que no segundo tempo o time inteiro morre, aí o treinador ele olha para o banco de reservas, ele tem vontade de chorar, porque não tem nenhum jogador no banco de reservas que fala, pô, esse cara aí vai botar uma fumaça no jogo. Não tem. Não tem. O time do Del Valle, ele é um time bem limitado, tá? Ele é um time bem limitado. É um time que deu espaço para o Corinthians fazer gols. E os gols que o Del Valle fez, cara, é mais demérito nosso do que mérito dos caras, sabe? O primeiro gol sabe, eu acho assim, quando um jogador, às vezes, ele tem que ter humildade de falar assim, cara, eu não tô na minha melhor condição, eu não posso jogar, que senão eu vou quebrar o time, sabe? Eu não posso jogar só pelo nome, né? Porque daqui a pouco nem nome vai ter, né? O primeiro gol é ridículo, velho. É ridículo. Você tomar um gol daquele, mano, sabe? Uma bola espirrada, o Fagner fica atrás, não consegue alcançar. O cara ele dá um piquezinho, depois fica no trote. O Gil, ele literalmente, o Murilo, que para mim dessa derrota aí é o que se destacou, para mim foi o melhor do Corinthians. Se tem que tirar alguma coisa positiva do Corinthians é o Murilo. O Murilo sai da posição dele para cobrir o Gil.
né? Ele não consegue chegar, obviamente, porque quem tem que estar, quem deveria estar ali pro Corinthians, pro cara não chutar, né? Pro cara não chutar pro gol era o Gil, mas o Gil não consegue nem acompanhar o atacante do cara, o adversário. Aí o Cássio também, que também não estava numa boa noite, né? Acabou aceitando o gol aí, né? Mas também não vou aqui questionar o Cássio, talvez para mim também é o menor dos problemas. Segundo gol, né? Segundo tempo, uma falha do Maicon, que já vinha jogando mal pra cacete no primeiro tempo. Um jogador totalmente sem ritmo, parecia uma barata tonta em campo, sabe? O cara realmente muito destoava, assim, de tão ruim que tava, né? Então, assim, era até complicado pro Fausto, pro Bidu ali, né? E realmente eu fico me questionando, pô, o que aconteceu com o Michael, né, cara? E assim, já era pra ter, o Luxemburgo era pra ter tirado o cara, não tirou, né, velho? Então, assim, eu sabia que ia dar merda e deu merda, né? Deu merda. Foi bizarro, bizonho o gol. Mais uma saída e o Cássio também não conseguiu pegar. E aí depois o time morre, né? E tenta só jogar na base da nervosismo, na base do desespero. E quando você tá nervoso, desesperado assim, o cara tem que ser muito frio assim para conseguir fazer as coisas, né? E não conseguiu assim, o time desorganizou em campo, ficou no segundo tempo ficou um time tudo catado, tal. Enfim, derrota, né? Eu acho que já era Libertadores. Eu acho que o Corinthians ele tem que pensar o seguinte, olha, temos que refundar o elenco. Precisamos reformular esse elenco. Mas não podemos cair para a Série B. Não precisa cair para a Série B para fazer isso. Mas tem que refundar o elenco como fez lá em 2008. Lá, sabe, quando caiu, o Corinthians tem que fazer isso. E o Corinthians de hoje tem capacidade de fazer isso. Você não precisa contratar jogador pagando 1,5 milhão de salário, igual você paga pro Paulinho para jogar 15 minutos para fazer o que ele faz em campo. Não faz nada. O Paulinho literalmente não faz nada. Né? Então, assim, tem condições. Né? Deixa de pagar, fala assim, olha, Gil, obrigado pelos serviços prestados. Fábio Santos, obrigado pelos serviços prestados. Fagner, vou contratar um lateral direito para disputar a titularidade com você. Você não é mais o titular do Corinthians. Se você quiser ser titular do Corinthians, você vai ter que entrar em forma e você vai ter que jogar futebol. Vai ter que brigar pela posição. Dispensaria o Rafael Ramos, que parece que não joga mais, né? Contrataria um lateral direito bom, jovem, bom mesmo, né? Tem que gastar grana mesmo, gastar grana nesses dois laterais. Os laterais são importantes para o time, é a válvula de escape. O Corinthians sofre porque não tem essa válvula de escape pela direita. O Fagner não consegue, ele sabe, vive lesionado, enfim, se ataca, não defende, né? O Bidu hoje, o Bidu ofensivamente, muito, mas muito melhor que o Fábio Santos. O Bidu tem um problema defensivo, mas ele vai corrigir, ele é jovem, né? Mas o Fábio Santos está indo, tem que contratar um cara um pouco melhor, um cara ali para mais carimbado, né? O Bidu ali entrando em alguns jogos, né? Não dá para você colocar na conta do Bidu também a lateral esquerda, né? Então, assim, chegar a fazer isso na lateral direita, né? O Corinthians precisa de laterais saudáveis, laterais que vão resolver. A gente vê aí os times ali, o Vasco tem bons laterais, o Pumas, aquele Pumas Rodrigues lá, muito bom lateral direito. Né? Você vê o Flamengo com dois laterais bons, você vê o Fluminense com dois laterais bons.
Você vê Palmeiras com 2 laterais bons e às vezes não é nem idade. Às vezes é ser profissional, ser jogador saudável, né? Não adianta o cara ter qualidade e ser bichado, né? É complicado. Aí você tem também, né, o Juliano, né? O Juliano perna presa, né? Que ir pra podcast e falar bonito vai, né? Agora jogar futebol é um pouco mais difícil, né? Sem condições, muito caro, muito caro. Paulinho, muito caro. Maicon, muito caro. Entendeu? Tem que começar. Júnior Moraes não entra, tá lá no banco, mas não entra. Já arrisca na lista, né? E tem que começar a fazer a limpa, cara. Tem que começar a limpar esse elenco aí e repor com peças novas, jovens, peças saudáveis, jogadores que querem vencer, entendeu? Não precisa ser todo mundo craque, mas tem que ser ali, pelo menos os titulares ali, brigar para, né, jogador ali de Série A, né? Então, o Corinthians precisa fazer esse refundamento, senão não vai dar em nada. Tá? Se eu fosse o treinador, se eu fosse a comissão, eu não jogaria com os titulares a Libertadores, sabe? Eu realmente focaria no brasileiro para fazer os 45 pontos, para ficar tranquilo. Esse ano é um ano de reabilitação do Corinthians. Né? O Duílio ficou 3 anos aí sem fazer porra nenhuma, essa é a verdade. Né? Só errou. Todos os anos ele errou. Né? Ele deu pré-temporada para o Fernando Lázaro, que não é treinador de futebol. Né? Deu pré-temporada para Silvinho também, que jogou 6 jogos e foi embora. Né? Contratou um cara aí pagando 2 milhões por mês e depois foi traído pelo cara, né? Não continuou o trabalho, só errou, só errou. Os 3 anos ele não aprendeu com os erros dele. O Duílio, ele não aprendeu com os erros dele, ou seja, um cara incompetente. O Duílio é um cara incompetente, tá? Porque se ele fosse competente, ele chegaria no segundo ano, olharia para o primeiro e falar, ó, eu tenho o segundo e o terceiro ano. Ele errou no segundo e ele errou no terceiro. Então, uma pessoa que erra mais de 3 vezes é o quê? Né? Então, assim, errar uma vez é humano. Errar 2 vezes já a mesma coisa. Você já passa já um símbolo meio de incapaz ali de fazer um negócio, né? Então, se eu fosse o Corinthians, eu largaria a Libertadores. Já perdeu, já não vai ter como mesmo. Eu não acredito que o Luxemburgo vai ter tempo para salvar esse time, para classificar. E mesmo para classificar, o que adianta classificar e cair nas oitavas? Então, assim, parabéns. Parabéns aos envolvidos, né? Parabéns ao Duílio aí, que deve manjar pra cacete de futebol, né? Perdeu aí o ano passado, em dezembro, quem acompanha aqui o nosso canal falava, olha, o Corinthians não está contratando, janeiro o Corinthians não está contratando, os outros times estão contratando, os outros times estão planejando, o Corinthians não faz nada, não se movimenta, né? Aí contrata o Fernando Lázaro, nada a ver, Fernando Lázaro com todo respeito, mas assim, é só tá lá porque é filho de um ex-jogador do Corinthians, tal, ídolo, enfim, do Zé, né, do Zé da Fiel, enfim. Senão ele nem estaria, se fosse um outro clube, o Lázaro não estaria no clube, entendeu? Então, assim, tem que parar com isso, sabe? Tem que parar com essas coisas. O Corinthians precisa amadurecer um pouco, entendeu? Não dá. Não dá para do jeito que tá, não dá para ficar. Esse ano é um ano assim que tem que não cair, tá? Porque é muita incompetência, sabe? Eu acho assim que o Luxemburgo trouxe um preparador, né? O Melo, que é um preparador que sempre esteve com ele nas comissões, enfim. É um bom preparador físico, mas assim, eu acho que vai ter muito trabalho. E não é só questão de preparação física, né? Tem muito mais. Tem questão de qualidade, tem questão de reposição,
tem a questão de, pô, falta peças, né? Falta jogadores com características ali. Então cara, é deprimente, né? Tipo, você acha que vai dar um respiro, que você fala, não, agora vai, o Corinthians vai lá e te engana. É aquela coisa, né? É aquela coisa, né? Corintiano é tipo corno, né? Confia, acredita, né? Mas no fundo sempre se ferra, né? Então não dá mais pra ter ilusão, sabe? Eu não confio nesse time. Não acho que o Luxemburgo vai desenvolver um bom trabalho no sentido assim de deixar o time competitivo. Eu acho que ele vai deixar o time assim não passar não ser humilhado, mas com o tempo, né? Pelo menos ali correr, pelo menos ali ter um pouco mais de intensidade, né? Mas eu acho que eu vendo hoje assim muito medíocre o elenco do Corinthians, né? Por exemplo, você tem o Watson, que até fez um bom jogo hoje, mas o Watson não pode ser titular do Corinthians, né? Muito pouco recurso, só faz a mesma jogada, só corta para a esquerda. Uma hora ele acerta, óbvio, né? Só faz isso. Tanta insistência que uma hora ele acerta. Você tem o Roger Guedes, que pelo amor de Deus, joga pra caralho, mas também ele só pensa nele, parece, entendeu? Ele não levanta a cabeça para tocar, para ver se o companheiro está em melhor posicionado. Você tem o Yuri Alberto, o Yuri Alberto, tudo que ele tenta fazer, ele não consegue, né? Ele não consegue cabecear, ele não consegue ganhar uma bola, ele não consegue tocar uma bola, ele não consegue dar uma arrancada, ele não consegue finalizar pro gol. Então, assim, não consegue fazer nada, né? Então, assim, você tem o Juliano, que é um cara totalmente preso, assim, né? Um cara totalmente, né? Parece aqueles bonequinhos marombados em campo, né? Você tem o Fausto Vera querendo jogar para ele, para mais outro também, para cobrir, enfim, né? E é complicado, né? É complicado, tá? Então, assim, eu acho que desde a vitória do Remo, o Corinthians classificou, né, na Copa do Brasil, mas não foi um jogo tão fácil. O Corinthians sofreu para fazer os dois, né? O time da Série C. O Corinthians perdeu humilhado pelo Palmeiras, né? A gente vê o, os caras do Palmeiras tirando o pé mesmo, né? Hoje o Corinthians aí perdeu em casa pro Suco, né? Aí agora tem o Fortaleza, né, do Campeonato Brasileiro. Não acho que ganha do Fortaleza. Para mim o Fortaleza é muito mais time que esse Suco aí, né? E aí vem as sequências, né? Aí tem São Paulo, tem Flamengo, tem Atlético Mineiro. Vai ser vida dura, hein? Vai ser vida dura pro Corinthians, né? E vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. O Corinthians tem que abrir os olhos, hein? Porque esse time me lembra muito o Cruzeiro quando caiu, tá? Muito desespero, enfim. É isso, senhores. Esse é o clima de hoje. Clima meio funeral mesmo. Porque o Corinthians tem que ser refundado. Não tem outro jeito, tá? Tem que ser refundado, reestruturado, tem que ter um modelo de jogo, né? E tem que começar a fazer a limpa mesmo, tá? Né? Agora tem que deixar um pouco a dívida de lado e falar, olha, a gente precisa ir no mercado, hein? Trazer uns 7, 8 jogadores aí para dar uma oxigenada. Tem outro jeito. Demorou? Focar no BR para não cair para a Série B. Porque senão vai ser pior do que tá hoje, tá? O pessoal fala que pior que tá não fica, fica assim, tá? Vai pra Série B se não fica pior. Mas é isso, senhores. Muito obrigado aí. Na, na sexta-feira, trago mais um vídeo. Um pouco mais otimista, um pouco mais enérgico. Mas hoje realmente não dá.
tá bom? Hoje realmente o futebolzinho foi muito fraco e o desânimo bateu demais aqui, tá? Mas essa é a real. O Corinthians precisa mudar, não tem muito o que fazer, tá? Infelizmente o ciclo acabou de alguns ali. Infelizmente, mesmo que você seja fã do cara, o ciclo acabou. A gente tem que entender isso daí e ter que começar um novo ciclo, ter que refundar esse elenco, né? Trazer jogadores ali que nunca venceu, enfim, jogadores que precisam ter um pouco mais de fome de título, fome de bola, enfim, essas coisas assim, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço, tamo junto. Muito obrigado aí por sempre seguir a gente aqui no canal. Deixa aqui no seu comentário. Desculpa aí se eu falei meio morto, se eu falei meio cansado. Realmente estou bem desanimado. Mas eu tive que deixar aqui meu desabafo, tive que deixar aqui minha opinião para você. Tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião também. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Vai Corinthians e fui!